tudo bem com vocês? Como vocês estão? Já lavaram as mãos hoje? Lembrem-se de continuar em casa, só sair se for muito necessário, sempre com máscara, álcool em gel e respeitando aí a distância entre as pessoas, certo? No vídeo de hoje a gente vai fazer mais ilustrações sobre identidade e dessa vez a gente vai fazer com um estilo um pouco diferente. Eu vou deixar aqui alguns exemplos de stickers, né, que são adesivos ou que futuramente podem vir a se tornar adesivos se por alguma razão você quiser imprimir ou se você quiser recortar aí e colar no seu caderno. Mas a ideia é seguir esse estilo aqui de desenho para poder fazer uma ilustração nossa de máscara e uma segunda ilustração que vai ser para lavar as mãos. E aí, qual é a ideia? A gente vai fazer esse desenho do nosso rostinho de máscara no estilo de sticker e vai fazer esse da mão. Dando tudo certo, a gente consegue transformar isso em um sticker de verdade. Então, como assim dando tudo certo? Se vocês fizerem um contorno bem bonitinho, por exemplo, aqui é o desenho, fizer o contorno bem certinho e deixar bonitinho quando termina, é só você baixar qualquer aplicativo para criar adesivos para o WhatsApp, que basicamente você já vai ter vários stickers aí personalizados e feitos por você mesmo. A minha dica é você deixar ou o fundo transparente ou o fundo branco quando for salvar, mas aí a gente consegue fazer isso quando for ver lá a gravação de tela, ok? Então vamos lá. Como de costume, a gente começa pela parte da ilustração, como vocês podem ver, e aí o que nós vamos fazer é fazer uma versão pocket sticker com o estilo que estava aparecendo lá no começo do vídeo, do nosso rosto, colocando as coisas que nos identificam mesmo de máscara. No meu caso, é o meu cabelo, a cor, o corte e a pinta que eu tenho embaixo do olho. Essas são características. E aí, quando tiver colorido, uma das principais características da minha identidade, além dessas que eu falei, vai ser a cor da minha pele, ok? Então, eu já faço tanto o meu mini sticker quanto a minha mão, que vai ser o sticker pra gente avisar as pessoas de lavar a mão, ok? Como sempre, faz um bom contorno na sua ilustração. Procura usar uma caneta preta, uma canetinha ou passa o lápis preto com bastante força, porque assim a gente vai ter marcações boas de se enxergar quando a gente passar essa foto do nosso desenho lá para o sketchbook, ok? Abrir o sketchbook, você vai começar um novo arquivo, você pode salvar o que você já estava fazendo antes. Vai lá na barra superior e vai colocar importar imagem. Foi a primeira coisa que eu fiz. Essa imagem vai virar uma camada e essa camada você só precisa ajustar a opacidade dela para ela ficar um pouquinho mais transparente, como a gente sempre faz. E aí você vai construir novas camadas. Uma camada para o contorno e novas camadas de preenchimento para cada cor que você for adicionando a mais. No meu caso, é bem simples de separar. Vai ser separado como cor da máscara, cor da pele e cor do cabelo, certo? Vocês também vão ver como eu vou fazer o degradê para mostrar, né? Porque na verdade a parte colorida do meu cabelo é só uma parte que tá atrás, só que quando eu solto o cabelo, ela fica meio que na frente. E isso é uma parte da minha identidade que eu quis colocar no meu sticker. E aí vai ter um bônus que eu vou mostrar qual é o aplicativo que eu uso para fazer sticker e vocês vão poder fazer o de vocês também e me enviar via WhatsApp, ok? Para hoje eu estou usando um pincel que se chama Tattoo Inker, que é traduzido como caneta de tatuagem, mas eu gostei dele por causa do estilo. Ele deixa uma textura bem bonitinha no seu desenho quando você está pintando, e aí a gente segue as mesmas regras básicas, uma camada para pele, uma camada para máscara e uma camada para o meu cabelo no caso, ok? Quando você quer colocar luz e sombra, grava bem essa dica para você nunca errar. Você pode usar a mesma cor e aproveita as configurações que já existem no sketchbook. Quando você clica na bolinha da cor e você arrasta um pouco para baixo, essa cor vai ficar um pouco mais escura. Ou seja, você vai ter a mesma cor base, que no meu caso é um verde, eu só preciso deixar ele um pouco mais escuro. Então, eu só estou mudando aí a tonalidade dele. A cor principal é verde, ele só está com um tom mais escuro. E assim eu vou fazendo e mudando a opacidade do pincel, que é deixar mais transparente ou menos transparente, para poder criar, né, esse degradê de
preto pro verde. Mas reparem que eu comecei da cor clara e fui subindo. Eu não comecei da parte escura do meu cabelo e fui descendo para a parte clara, ok? Nesse caso, porque o meu cabelo tem 2 cores pelo menos. No caso de vocês, o que vocês podem fazer quando vocês querem criar um degradê vai continuar sendo a mesma regra. Mexer bastante na opacidade do seu pincel e tentar mexer bastante na tonalidade daquela cor. Só que aí você tem que escolher o que você vai trabalhar primeiro, as tonalidades escuras ou as tonalidades mais claras. Minha recomendação é, comece pelo mais claro e vai colocando tons um pouco mais escuros, certo? Tudo que eu tô fazendo aqui tá em camadas separadas, então eu pintei a pele numa camada, mudei a opacidade e aí coloquei o efeito de sombra. Então, às vezes a gente não precisa fazer um desenho muito complexo e nem ficar mudando de ferramentas, mas procurar usar as ferramentas que já estão com a gente para poder auxiliar no nosso trabalho. E nisso o sketchbook é muito bom, porque sem sair do menu, você consegue aumentar e diminuir o tamanho do pincel, mudar a opacidade e mudar a tonalidade da cor, o que é muito bom quando a gente faz luz e sombra do jeito que eu venho ensinando vocês, que é sempre um tom um pouco mais escuro do que a cor que você já escolheu, ok? Para finalizar aqui o nosso sticker, eu vou pegar o meu pincel, vocês vão ver que eu vou ir e voltar algumas vezes para poder realmente ajustar o tamanho da letra e deixar ela mais legal. E em volta eu vou escrever use máscara, né? Porque se a ideia é ser um sticker para enviar para as pessoas, para conscientizar essas pessoas e também ser a sua ilustração com a sua identidade, é legal colocar um textinho em volta para vocês verem aí que vai ficar realmente com bem carinha de sticker de WhatsApp, certo? Só que com o seu rosto em versão miniatura, ok? Do mesmo jeito que eu estou fazendo as letras e desfazendo, talvez vocês passem por esse mesmo processo, porque é muito diferente escrever à mão livre dentro de um aplicativo e escrever à mão livre com pincéis e lápis na vida real. Você vai perceber que às vezes ele não faz o movimento que você quer e aí a textura daquele pincel não vai muito para o lado que você estava imaginando. Então não tem problema nenhum vocês irem e voltar nessa parte do processo. O importante é que vocês consigam escrever algo, como por exemplo, use máscara, ou não esqueça da sua máscara, e assim por diante, ok? Importante, salva essa foto na galeria com fundo branco. Próxima imagem é o nosso segundo sticker para relembrar as pessoas de lavarem as mãos. E aí o que eu fiz foi uma mãozinha segurando o sabonete com uns adornozinhos, que são essas plantinhas do lado, só para ficar mais enfeitadinho e combinar com o estilo de sticker que a gente está produzindo. Então assim, eu vou usar a mesma ferramenta de pincel para poder continuar com a mesma característica. Então, identidade são as características marcantes de determinada coisa. No meu caso, eu fui e fiz o meu rostinho, coloquei a pinta embaixo do olho e meu cabelo com as pontas esverdeadas. Só que os dois stickers, eles são um conjunto de stickers. E se a gente for pensar no lado design da situação, quando a gente cria artes, elas também têm suas próprias identidades. Então, como eu quero que elas pareçam um conjunto, porque elas vão ser, então é legal a gente usar as mesmas ferramentas, deixar com o mesmo acabamento e procurar fazer o mesmo estilo. E foi exatamente o que eu fiz. Eu desenhei a mãozinha no mesmo estilo em que eu desenhei o meu rosto. E agora eu estou usando o mesmo pincel que eu usei para fazer o meu rostinho, eu estou usando para fazer a mão. Nesse caso, eu coloquei uma fita para escrever lave as mãos. Mas se você quiser, você pode fazer em outro estilo. Eu gostaria que vocês experimentassem fazer nessa técnica para eu ver se vocês conseguem, se vocês estão conseguindo fazer ilustrações com mais detalhes, com coisas mais avançadas. Mas se você tiver outra ideia de sticker e quiser produzir essa outra ideia, tudo bem também, que eu quero muito ver se vocês conseguem fazer a atividade direitinho ou se vocês precisam de ajuda em alguma das etapas de ilustração, certo? Lembrando que se você não conseguir produzir o sticker no final, tenta pelo menos me mandar a sua ilustração para eu poder ver como você está saindo. Nessa daqui, que a ideia é lembrar as pessoas de lavar as mãos, colocando o texto lave a mão, né, lave as mãos, na fita,
fica bem mais fácil de visualizar e fica grande, a pessoa bate o olho, ela já sabe o que que é. E aí a mão segurando o sabonete vai ser só um complemento, é uma parte da minha composição gráfica. Do mesmo jeito que colocar essas folhinhas é para poder acrescentar mais detalhes e deixar mais bonito. Então, isso é uma coisa que eu sempre comento com vocês, quanto mais detalhes a sua arte tem, mais rica em informação ela fica. Isso não quer dizer que você precisa colocar muitos detalhes, mas colocar os que são importantes para deixar visualmente atraente, ok? A minha mãozinha eu vou procurar pintar com uma cor bem parecida com a da minha pele, para parecer que é a minha mão, ok? Dando um sabonete para alguém, para aquela pessoa lave a mão também. Outra coisa que é importante aqui de ressaltar é, quando vocês forem fazer a mão, usem uma referência, ok? Pode olhar na internet uma referência, pode fazer vários rascunhos antes de fazer a sua mão com o seu acabamento, mas é importante que você tenha uma referência para que você tenha noção entre a altura dos dedos, espaçamento, a posição que você vai fazer para a mão não ficar muito esquisita. Quando você terminar essas duas ilustrações, tanto do seu rosto quanto da mão, o que vai acontecer é que elas vão ficar na galeria do sketchbook. Você precisa ter certeza que isso está salvo na galeria do seu celular. Por quê? Porque quando isso ficar salvo na galeria do seu celular, você vai poder usar o aplicativo de criação de sticker para poder fazer e enviar via WhatsApp. Eu estou usando esse que se chama Sticker Maker, criar figurinhas, mas existem vários outros. Eu gosto desse porque ele é bem simples, ele não precisou conectar com a internet e basicamente o que vai acontecer é que você pega a sua foto da sua galeria e recorta. Ele vai criar um PNG dessa imagem e salvar dentro dele mesmo. Então esse Sticker Maker vai salvar a foto em PNG, ou seja, sem fundo, e aí você deixa salvo. Faz a mesma coisa com o seu rosto e faz essa mesma coisa de seleção com a sua mãozinha, ok? Dentro desse aplicativo você vai ter uma opção chamada criar pacote de figurinhas. E aí quando você criar o pacote de figurinhas, é só pegar o seu rostinho e a sua mãozinha que você já deixou em PNG, dar um nome novo para esse pacote, que no caso eu vou colocar Mini Eu e Lave as Mãos, e aí você pode enviar para seus amigos via WhatsApp. Tomara que vocês tenham gostado de fazer esse vídeo, de fazer a sua mini versão e a sua versão de sticker, né, de lavar a mão. E a ideia é realmente fazer um desenho que ele é de um traço um pouco mais simples, mas que tem as suas características, e aí você precisa colocar quais são as coisas que mais se destacam, que no caso do meu desenho é o cabelo maior e esse lado da cabeça aqui raspado, e aí de máscara essa parte fica meio lisinha e aqui fica só o cabelo mesmo. Então por isso que o meu sticker tá assim, ok? E aí, como eu falei, vocês podem usar qualquer aplicativo para transformar isso em um sticker de WhatsApp de verdade. É só deixar o fundo ou transparente ou branco, certo? Se você tiver alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários. Terminou, você pode enviar para mim via WhatsApp, que eu vou adorar ver como é que ficou a sua versão sticker, ok? Então, muito obrigada por ter visto esse vídeo até aqui. Até o próximo vídeo e tchau!